noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro simulado da área jurídica. Eu já compartilhei o arquivo no grupo, eu espero que vocês já tenham tentado resolver algumas questões. E agora eu vou comentar as questões e tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas. Vamos lá? Os temas de hoje serão perícia social, estudo social e visita domiciliar. Primeira questão, ano 2011, Banco FCC, órgão TRT. A perícia social tem como finalidade subsidiar uma decisão via de regra judicial. Ela é realizada por meio de opção A, laudo social, opção B, abordagem individual, opção C, pesquisa investigativa, opção D, parecer social, opção E, estudo social. Opção E, estudo social. A perícia, quando solicitada a um profissional de serviço social, é chamada de perícia social, recebendo esta denominação por se tratar de estudo e parecer cuja finalidade é subsidiar uma decisão via de regra judicial. Esse conceito da Comissão de Orientação, Fiscalização e Orientação, número 4, dispõe sobre a nomeação de assistentes sociais na qualidade de peritos judiciais. É muito importante que vocês dêem uma lida nela. Esse conceito e o conceito da Mioto, que está no livro Atuação dos Assistentes Sociais no Sócio Jurídico, são os dois conceitos que vocês devem ficar presentes para eles, ater a eles. Porque se vocês, quando forem responder qualquer questão, ficarem presentes para esses dois conceitos, vocês não vão errar. As bancas, elas vão tentar confundir de todas as formas. De todas as formas. Eu vou mostrar várias formas. Mas se vocês estiverem presentes para esses conceitos, esses dois conceitos, vocês não vão errar mais. Próxima questão 2. Ano 2011, Banco FCC, órgão TRT. São instrumentos que registram e marcam diferentes níveis de decisão no processo de planejamento em maior ou menor proximidade com a ação e guardam entre si coerência e um relativo grau de interdependência. Opção A, laudo, parecer, estudo social. B, entrevista, visita domiciliar, estudo social. Opção C, estudo social, planejamento estratégico e projeto. Opção D, estudo de caso, diagnóstico e parecer social. Opção E, plano, programa e projeto. Vocês devem estar. Gente, o que é isso? E agora, Sara? Bem, essa questão, ela não é de instrumentalidade, ela é sobre planejamento. E eu escolhi essa questão para mostrar uma das artimanhas das bancas. O que elas fazem? Planejamento está dentro de vários editais para concurso, certo? Então, as bancas, elas pegam esse tema, planejamento, e outros temas também. Eles misturam dentro do tema instrumentalidade. Porque eles sabem que os candidatos que vão fazer tribunais estudam muito instrumentalidade. Muitos instrumentos do assistente social por causa da perícia. Então, eles pegam outros temas e misturam com instrumentalidade. A questão, ela é bem clara, mas os itens estão misturados, certo? Então, no caso, essa questão é de planejamento, não é de instrumentalidade. Só que o candidato, ele já vai tão focado em responder estudo social, laudo, que ele erra. Era uma questão fácil, muito fácil até. Plano, programa e projeto, né? Plano, programa e projeto, até na ordem do maior para o menor. Mas, não, essa questão aqui é uma forma de pegadinha, certo? Eu marquei isso no PDF e espero que vocês não esqueçam isso. Questão 3, ano 2014, Banco FGV, órgão TJ Goiânia. Historicamente, a maior demanda de atribuição do assistente social no sócio jurídico é atendimento grupal, visita domiciliar, estudo social ou avaliação sociofamiliar. O que foi que eu falei para vocês desde o início? Como é que vocês vão chegar na prova, qualquer prova na área sociojurídica?
vocês vão estar presentes para o conceito de estudo social, certo? O estudo social, ele é o início da perícia social. Estudo social, depois parecer, depois laudo. Se vocês estiverem muito presentes para esse conceito, e como eu já falei, o conceito da mioto, que está presente no livro Atuação dos Assistentes Sociais no Sócio Jurídico, e aquele outro conceito que eu acabei de dar também desse documento, acho que é do CRES Paraná, vocês estiverem muito presentes para isso, vocês não vão errar, certo? Então, o estudo social, historicamente, é a maior demanda de atribuição do assistente social no sócio jurídico. Diversas são as concepções sobre o tema estudo social encontradas na literatura, desde o entendimento do que é o documento em si, no qual a assistente social apresenta determinada situação social, em vista da garantia de direitos dos sujeitos envolvidos, até o entendimento mais abrangente proposto por Mioto. Ok? Aqui mesmo acabou falando da Mioto, né? Questão 4. Ano 2010, Banca TJ Santa Catarina, órgão TJ Santa Catarina. Em relação aos conceitos de perícia social, estudo social, parecer, pesquisa social e relatório social, assinale a alternativa correta. Perícia social consiste em um instrumento processual no qual o assistente social realiza um exame técnico de uma situação social a fim de fundamentar uma decisão judicial sem emitir parecer. Já tá piscando aqui, ó. Sem emitir parecer, errado. O que já está dizendo parecer? Parecer é uma opinião. Já tá errado esse item. Parecer social é estruturado a partir de elementos como identificação, metodologia, relato analítico e conclusão. O que foi que eu disse para vocês? Parecer social é estruturado em estudo social, parecer e laudo. Errado. Pesquisa social consiste em coletar dados a partir de instrumental definido pelo assistente social. Vou guardar essa daí. Relatório social é um instrumento pelo qual o assistente social realiza exame de situações sociais com a finalidade de subsidiar uma pesquisa. Uma pesquisa. Errado também. Estudo social é um instrumento utilizado para conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos ou grupos de sujeitos, sobre o qual fomos chamados a opinar, chamados a dar um parecer. Correto. Item E. Aí cabe o mesmo conceito de mioto. Vocês já perceberam? Mioto, que está presente no livro Atuação dos Assistentes Sociais no Sócio Jurídico. Não erra, gente, não erra. Decore esse conceito da mioto e não erra. Ano 2014, Banco FGV, órgão TJ Rio de Janeiro. É atribuição privativa do assistente social. Prestar assessoria psicossocial a juízes e magistrados. Psicossocial. Esse psico tornou item errado. Assistente social é assistente social, psicólogo é psicólogo. Assistente social não age como psicólogo, psicólogo não age como assistente social. Esse item está errado. Realizar visitas domiciliares institucionais. Realizar visitas domiciliares institucionais é atribuição privativa do assistente social. Só visita domiciliar, só quem realiza assistente social? É mesmo? Não, gente, tá errado, né? Emitir laudos e pareceres em matéria de serviço social. Falou em matéria de serviço social. Acabou-se. Vocês vão procurar logo pelo item que tem em matéria de serviço social como atribuição privativa do assistente social. Todo o resto, podem outras classes, outras categorias também acabar executando, mas em matéria de serviço social, somente o assistente social. Então, eu acho que a gente já pode até passar para outra questão. Questão 6. Ano 2012, Banca Vunesp, órgão TJ de São Paulo. No contexto da perícia, o parecer social refere-se à opinião fundamentada que o assistente social emite sobre a situação social estudada. Essa opinião estará baseada na análise realizada e deverá conter os aspectos mais pertinentes, pois são eles que darão sustentação ao parecer para conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos, sobre o qual se tenha sido chamado a opinar. O assistente social, conforme destaca Mioto, novamente a Mioto. As pessoas lembram muito da Mioto para a família, mas esquecem que até o conceito dela é o que mais cai.
pá, despenca em prova. Opção A, diagnóstico local. B, planificação espacial. C, prospecção geral. D, tratamento especial ou estudo social. Qual é a resposta? Oi? Estudo social. Então vamos lá, questão 7. Ano 2012, Banca CESP, órgão TJ Rondônia. Acerca dos elementos que integram o estudo social, assinale a opção correta. A opção A. Na realização do estudo profissional, pauta-se pelo que lhe é apresentado em documentos e pelos encaminhamentos de outros profissionais. Não. É tanto que o juiz ele pede um parecer social de um perito, no caso, assistente social. Então, ele não pode se basear em encaminhamentos de outros profissionais, pautar-se neles. O estudo social realizado pelo assistente social deve se encaminhado ao psicólogo? Não. As informações contidas no estudo social expressas em relatórios ou laudo social reportam-se essencialmente às questões de ordem interna da família? Essencialmente a questões de ordem interna da família? Não. O assistente social tem a obrigação de, sempre que estuda uma situação, apontar a medida legal a ser tomada? Tem a obrigação? Temos muito cuidado com termos que são totalizantes ou então restringíveis, certo? No caso aqui, tem a obrigação de, quer dizer que sempre, né? Então, também está errado. O estudo social se apresenta atualmente como suporte fundamental para a aplicação de medidas judiciais dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação civil referente à família? Item certíssimo. Eu escolhi essa questão para falar com vocês sobre a importância de se estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente para quem vai prestar concurso para a área sociojurídica. É independente para qual concurso você vai fazer, vai ter questão sobre o ECA, certo? Vai ter questão, se for Defensoria, Ministério Público, Sistema Socioeducativo, de acolhimento, né? Alguns tribunais, mais do que os outros, mas todo o sistema sociojurídico cobra a ECA, certo? Então é muito importante que vocês deem uma lida e entendam que o ECA ele se apresenta atualmente como suporte fundamental para a aplicação de medidas judiciais dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação civil referente à família. Quando vocês forem estudar ECA para concurso do sistema sociojurídico, a dica que eu dou é assim, não só para o ECA, idoso, deficiente, o que eles vão cobrar mais é questão de maus tratos. É quando criança, deficiente, idoso, eles estão sendo restringidos os direitos deles. É questão de maltratos. Então, esses pontos vocês devem dar uma lida assim com mais atenção. Porque quando é sistema sociojurídico, são esses pontos que são mais cobrados, certo? Quando é, por exemplo, para concurso de assistência, prefeitura, aí não. Aí são os direitos que são cobrados. Quando é área sociojurídica, aí já é quando eles estão sendo, quando está havendo um crime contra os direitos deles, ok? Questão 8. Ano 2010, Banca TJ Santa Catarina. O tema perícia social na esfera do judiciário vem produzindo importantes debates. Entretanto, não é claro para os assistentes sociais judiciários a diferença entre estudo social e perícia social. Assinale a alternativa correta no que concerne a estes instrumentos. A realização da perícia implica na elaboração de um estudo social. Porém, o estudo social não é, em princípio, uma perícia. Porque a perícia não tem a finalidade de emitir um parecer. A perícia não tem a finalidade de emitir um parecer e tem errado. O estudo social não se remete a situações passadas, foca-se na situação atual das partes. Errado. A perícia social é um processo pelo qual a assistente social realiza um exame de situações sociais com a finalidade de emitir um parecer. Para a elaboração da perícia com maior precisão, o perito deve estabelecer vínculo de intimidade com as partes. Gente, pelo amor, de onde eles tiraram isso?
A perícia social não pode ser considerada meio probatório, já o estudo social poderá constituir elemento de prova processual. A perícia, quando acontece o chamado da perícia, é porque o juiz ele necessita daquele parecer do assistente social para tomar uma decisão. Então, o item E também está errado. No caso, o gabarito da questão, letra C. A perícia social é um processo pelo qual o assistente social realiza um exame de situações sociais com a finalidade de emitir um parecer. É o próprio conceito da Mioto, né, sobre perícia social. É o processo pelo qual o especialista realiza exames de situações sociais que envolvam o interesse do usuário com a finalidade de emitir um parecer buscando a solução de um caso periciado. Questão 9, em 2012, Banca FAURGS, não conheço, órgão TJ Rio Grande do Sul. O conhecimento na área de serviço social sobre a situação processual é expresso, geralmente por meio do estudo social. No âmbito judiciário, o estudo social com a finalidade de oferecer elementos para a decisão judicial denomina-se, opção A, laudo técnico, opção B, termo processual descritivo, opção C, perícia social, D, análise processual, instrução social. Qual é o gabarito? Eu achei essa questão fácil. Por quê? Termo processual descritivo, análise processual, instrução social, gente, isso não faz parte da perícia social para o assistente social. Laudo técnico, o item A, ele foi colocado aqui para confundir, mas o nosso laudo se chama laudo social. Então, a resposta só poderia ser item C, perícia social. Ano 2012, Banca Funcab, órgão MPR, Rondônia, item 10. Podem se destacar como instrumento técnico-metodológico mais frequentes para a realização do estudo social do serviço social, exames laboratoriais e relatórios. Exames laboratoriais e relatórios, acredito que seja o pessoal da química, o pessoal, os farmacêuticos, os médicos e enfermeiros, né? Não o assistente social. Relatórios técnicos e exames sociométricos. Técnicas laborativas e entrevistas abertas. Opção D, visitas institucionais e capacitações. Entrevistas e visita domiciliar. Quem comprou a minha apostila, e até mesmo quem está fazendo o curso no nosso grupo, curso área jurídica, já viu o slidezinho lá que eu montei, o infográfico que eu estruturei, onde vocês têm que ficar presentes para aquele infográfico e não errar mais nenhuma questão, certo? Que lá eu coloquei bem assim, já é uma maneira de infográfico, de figura, para que vocês pudessem decorar. Entrevistas e visita domiciliar, elas são instrumentos que são usados juntamente com a visita, fazem parte do estudo social, certo? Então, quando ele pergunta, podem se destacar como instrumentais técnico-metodológicos frequentes para a realização do estudo social, vocês têm que lembrar de logo daquele infográficozinho que eu fiz, né? Que justamente está lá, entrevistas e visita domiciliar como instrumentos para a elaboração do estudo social. Questão 11. Ano 2003, Banca FCC, órgão TRT, Bahia. Foi solicitado a assistência social do Tribunal Regional do Trabalho a realização de estudo social de uma família. Na execução desse trabalho, o profissional deve, opção A, demonstrar capacidade de conhecimento da realidade social, restringindo-se às questões objetivas vivenciadas pela família, pois as subjetivas não devem ser consideradas. Chegou um ponto aqui de eu falar para vocês que vocês, além desses dois conceitos que eu já disse, vocês devem estar presentes para eles, mais outros dois. O estudo social, ele tem tem duas qualidades, certo? Ele é interventivo e é investigativo. E ele leva em consideração situações subjetivas e situações objetivas. Então, qualquer item que possa restringir, certo? Uma dessas qualidades tornará o item errado, como aconteceu aqui com a letra A.
Até-se as situações expressas em um primeiro momento, em sua imediaticidade, para manter o distanciamento necessário do profissional, o que eu acabei de falar aqui, o ITB também está errado. Opção C. Solicitar que a política de assistência social realize estudo social, pois não é de sua competência profissional elaborar o relatório social. O estudo social é atribuição privativa do assistente social. E tem errado. A partir do pressuposto de que nesse estudo deve considerar a dimensão do trabalho, da família, das políticas sociais e da cultura, sendo necessária a reflexão sobre o significado dessas dimensões e as relações que as determinam inseridas na totalidade do mundo social? Correto. E a opção é até-se na prestação de informações claras e rápidas que envolvem a dinâmica familiar, ater-se a informações claras e rápidas? Não, ele também não faz parte do conceito de estudo social. Quando vocês chegarem na prova, as bancas examinadoras, elas vão tentar fazer de tudo para confundir vocês. Se vocês tiverem esses dois conceitos que eu falei, da Mioto e dessa resolução do CRES Paraná, acho que é uma resolução, eu cito aqui e cito no PDF. Vocês não vão errar. E essas características que eu acabei de dizer, fiquem presentes, anotem no papel. Tudo que for fora disso vai estar errado, certo? Então, aqui a resposta é entender. Ano 2012, Banca CESP e TJ Acre. Questão 12. O laudo social expressa a elaboração conclusiva do estudo social com a apresentação concisa e clara dos resultados. Questão correta, CESP. O laudo social é um instrumento conclusivo da perícia social realizada pelo assistente social. É dotado de autonomia ética e técnica. Não se confunde com o instrumento denominado laudo social de constatação, visto que este fere o Código de Ética Profissional. Quando falarem em qualquer item que o laudo social, a perícia, o estudo social, ele foi chamado para constatar alguma veracidade, para essa questão assim de polícia, né? Nós temos duas características, a interventiva e a investigativa. Mas essa questão assim meio de polícia, do poder de polícia, o poder de polícia do Estado, né? Que nós vemos no direito administrativo, o poder de polícia. Bem, aí vai estar errado. Se o item referisse ao laudo social de constatação, essa questão de constatar, de polícia, o item é errado, certo? Questão errada. E no caso aqui está certo, porque diz somente que o laudo social expressa a elaboração conclusiva do estudo social, perfeito, com a apresentação concisa e clara dos resultados. 13. Em 2016, Banca CESP e órgão TRT. Com referência ao estudo social e sua relação com a prática profissional da assistência social, assinale a opção correta. Por meio de sua atuação, a assistência social deve buscar garantir a universalidade do acesso a bens e serviços que possibilitem a dignidade humana. Eba! Perfeito. Primeiro item, perfeito. Perfeito, gente. É isso mesmo. Por meio da atuação, a assistência social deve buscar garantir a universalidade do acesso a bens e serviços que possibilitem a dignidade humana. Vamos ver os outros itens. É dever da assistência social identificar as dificuldades relacionadas à incapacidade e à incompetência do indivíduo. Incompetência do indivíduo de se incluir na sociedade? Parece que eu estou lendo os textos antigos do serviço social na sua gênese, né? E tudo que se referir ao conservadorismo da gênese da nossa profissão estará errado. O estudo social deve indicar ações profissionais para a assistência social que visem integrar os indivíduos da sociedade. Meu Deus, novamente, né? A questão do conservadorismo na nossa profissão, do positivismo em estar querendo integrar o indivíduo à sociedade, né? Vocês têm que estar muito presentes, porque tudo que nos remeter à gênese da nossa profissão, aqui ele está perguntando, claro, que atualmente, então o item vai estar errado. O estudo social objetiva é localizar ações para a solução dos problemas sociais? Não. O assistente social deve partir da perspectiva da naturalidade da desigualdade social?
Não. Eu acho que até aqui ele acabou fazendo a relação dos itens, né, com os referenciais teóricos do início da nossa categoria, do início da nossa profissão, e talvez até com aquele período de reconceituação, né? Eu tô vendo aqui que ele quis falar do conservadorismo na nossa profissão, então tudo que nos remeter a isso estará errado. Questão 14, ano 2012, Banco FCC-MPE. Foi solicitado uma assistente social que atua junto ao Ministério Público elaborar um estudo social que envolve a requisição de direito de um adolescente referente ao acesso ao serviço de saúde mental. O estudo social é um procedimento que tem como objetivo exercer a vistoria solicitada ou determinadas sempre que a situação exigir um parecer do assistente social. Vistoria? Não. Oferecer informações para as autoridades competentes com base exclusivamente nos depoimentos dos adolescentes. Exclusivamente matou a questão, né? O assistente social ele não deve, pelo conceito que nós aprendemos de estudo social, basear-se exclusivamente no depoimento de quem quer que seja. Conhecer com profundidade e de forma crítica uma determinada situação, especialmente em seus aspectos socioeconômicos e culturais. Manifestar sucintamente a situação social na qual se envolveu o adolescente, sem contudo ter caráter conclusivo, não. Se é estudo social, o juiz, no caso, o Ministério Público, né, ele quer um parecer, então o parecer é opinião, o parecer deve ser conclusivo. Conhecer profundamente a situação com base nos fatos relatados em processo judicial e na visita domiciliar. Opção C, né? Conhecer com profundidade e de forma crítica uma determinada situação, especialmente seus aspectos socioeconômicos e culturais. No caso, esse item aqui, a justificativa nós encontramos na Faveiro. A Faveiro, a Eunice Faveiro, nossa professora, ela é o nome, né, quando você vai estudar a área sociojurídica. E essa questão foi baseada nela. Se fundamenta, ela diz que aspectos socioeconômicos e culturais e de fundamentação rigorosa, teórica, ética e técnica serão os responsáveis para ampliação dos direitos dos sujeitos usuários do serviço social. Questão 15, ano 2013, Banco FCC, órgão TRT. Os fundamentos do trabalho da assistência social relacionados à realidade social podem fornecer suporte à decisão judicial. Para a realização desse estudo social com a família, o profissional deve colher informações gerais da família, sem contudo estabelecer relações de como elas afetam a vida dos indivíduos. Sem estabelecer relações, como elas afetam a vida dos indivíduos. Ela não está falando aqui do assistente social, não. E tem errado. Conhecer os determinantes socioeconômico-culturais que acompanhem e que necessariamente se colocam e se articulam em âmbito mais amplo e na localidade onde os sujeitos vivem e interagem. Item correto. Opção B. C. A partir da dinâmica da realidade social, fazer a relação com algo abstrato, fora da realidade da família? Não. Opção D. Considerar o fato que o estudo realizado envolve seres humanos que vivem em condições objetivas, as quais afetam sua subjetividade e são por elas afetadas. No entanto, o estudo social deve desconsiderar situações subjetivas. O que foi que eu disse? Considerar situações objetivas e subjetivas. Uma das características que vocês devem estar presentes quando forem realizar a prova. Estabelecer proximidade com as concepções com as quais nos colocamos individualmente e realizar o estudo social com base nas relações familiares em geral, pois se o profissional, ao se ater às especificidades, pode realizar uma avaliação em vez de viés teórico. O assistente social, ele é chamado para avaliar determinada situação e ele não pode levar em consideração as bases numa relação, as bases da família numa relação geral e não considerar as especificidades daquela família. Então é errado. Opção B, aí tem certo, né? Conhecer os determinantes socioeconômicos e culturais que acompanham e que necessariamente se colocam e se articulam em âmbito amplo e na localidade onde os sujeitos vivem e interagem. Faveiro. A Faveiro que justifica essa questão.
16. Ano 2012, Banca CESP e órgão TJA. O laudo social expressa a elaboração conclusiva do estudo social, com a apresentação concisa e clara dos resultados. Isso mesmo, né? Certíssimo. Possui uma estrutura que geralmente se constitui para uma introdução que indica a demanda judicial e objetivos, uma identificação breve dos sujeitos envolvidos e metodologia para construir um relato analítico da construção histórica da questão estudada e do estudo social. Uma conclusão ou parecer social que deve sintetizar a situação, conter uma breve análise crítica e apontar conclusões indicativas de alternativas do ponto de vista do serviço social. Questão 17, ano 2015, Banca FCC, DPE. A visita domiciliar como instrumento de atuação da assistente social tem por objetivo preencher formulário detalhado que compõe o banco de dados dos atendimentos efetuados. Eu vou nem ler o resto. Opção B. Monitorar o comportamento da família e realizar as orientações necessárias para que este não seja inadequado. Mesma questão aqui, né? O mesmo olhar conservador do início da nossa categoria que não está mais presente nos dias de hoje. Conhecer melhor a realidade para que o profissional possa estabelecer a partir da necessidade de demandar as metas que a família deve cumprir. Nós não temos esse poder para dizer que meta a família deve cumprir. Não existe isso. Aprofundar o conhecimento da realidade social da família, as condições em que vivem, apreender aspectos do cotidiano das suas relações, identificando a complexidade da rede de relações existentes na família e no território, as perspectivas de superação das situações apresentadas e de acesso a direitos, certíssimo, né? Corretíssimo. E é identificar a renda familiar a partir da análise das condições de vida, a veracidade das informações, foi o que eu falei para vocês, tem errado. Questão 18, ano 2015, Banca FGV, DPE. A idosa Isaura sofre maus tratos praticados por seu filho. Os vizinhos, ao perceberem o comportamento violento do rapaz, fizeram uma denúncia ao Ministério Público, que designou a assistente social para avaliar o caso. Ao receber a denúncia, o assistente social construiu um plano de intervenção que tinha como primeira ação clarificar a situação, considerando o caso na particularidade de seu contexto sociocultural, objetivando complementar dados e observar relações sociais em sua singularidade no ambiente de convivência da idosa. Com base nessa descrição, assinale a opção que indica a ação realizada. Vamos lá. Opção A, visita domiciliar. B, diagnóstico social. C, entrevista social. D, vistoria técnica, observação empírica. Vamos voltar aqui. Ao receber a denúncia, o assistente social construiu um plano de intervenção que tinha como primeira ação clarificar a situação, considerando o caso na particularidade de seu contexto sociocultural. Ok. Objetivando complementar dados. Ok. Observar relações sociais em sua singularidade. Ok. No ambiente de convivência da idosa. Visita domiciliar. Essa questão é muito fácil. Eu não acho as questões da FGV e da FCC fáceis. Eu gosto mais das questões da CESP. As da FGV e as da FCC são questões mais difíceis, eu acho, porque às vezes elas fazem você voar, você ir, sabe, ir para bem longe. Mas essa aqui estava bem fácil, porque quando ele diz no ambiente de convivência da idosa, visita domiciliar. Então, visita domiciliar, eu fiz um esquemazinho aqui para vocês, né? Na visita domiciliar, o assistente social, ele percebe as condições de moradia, composição familiar, situação ocupacional, renda, condições de saúde, habitação, acessibilidade e as relações familiares e afetivas, né? Na sua singularidade e também, assim, nas suas relações de complexos sociais, né? Uma coisa assim mais ampla, no território, na comunidade também. Questão 19, ano 2012, Banca CESP TJA. Possui caráter semelhante ao inquérito policial, a visita domiciliar, realizado pelo assistente social com o objetivo de garantir proteção à criança vítima de maus tratos no âmbito familiar. Aqui é o que eu já falei para vocês. O que mais cai para a área sociojurídica em relação à criança e adolescente é quando os direitos
da criança, do adolescente, do idoso, do deficiente, da mulher, quando os direitos eles estão sofrendo crimes, eles estão sendo restringidos a maus tratos, não está sendo respeitado. Então aqui quando ele fala que possui um caráter semelhante ao inquérito policial, a visita domiciliar do assistente social, foi aquilo que eu falei. O assistente social não trabalha como uma polícia e não detém o poder de polícia do Estado, certo? Tem o poder de polícia, que é o poder de polícia que nós vemos muito isso no direito administrativo, certo? E aqui também falando do inquérito policial. Não tem nada a ver o inquérito policial com visita domiciliar. Eu até procurei aqui uma definição de inquérito policial para vocês, quando falar sobre isso, vocês já tenham certeza que o item está errado. Porque o inquérito policial é um conjunto de diligências realizado pela polícia judiciária, com o objetivo de investigar as infrações penais e colher elementos necessários para que possa ser proposta ação penal. Totalmente diferente do conceito dos objetivos da assistência social e também da visita domiciliar. Ano 2014, Banco FGV, órgão DPR Rio de Janeiro. Questão 20. O assistente social acompanha a situação de criança denunciada por maus tratos sofridos na família e decide pela realização de visita domiciliar. O contato estabelecido com a família deve orientar-se por autoridade profissional, objetividade e busca de provas sobre as verdadeiras condições da criança no ambiente doméstico. Opção B. Investigação minuciosa das condições de moradia, regras de convivência e histórico de violência intrafamiliar. Regras de convivência. C. Conduta íntima, levantando informações sobre situações de maus tratos ocorridos no passado na família. D. Regras éticas, bom senso e discernimento sobre a informação relevante para a proteção da criança. Correto, né? O contato estabelecido com a família deve orientar-se por regras éticas, bom senso e discernimento sobre a informação relevante para a proteção da criança. Opção E. Caráter investigativo, registro minucioso e intervenção direta nas condutas dos sujeitos. Tem errado, né? A gente já comentou isso aqui. Então, bem, gente, quero agradecer a vocês a atenção aqui no nosso primeiro simulado. E eu quero dizer que eu vou fazer vários outros simulados com vocês. Essa foi a revisão de estudo social, perícia social e visita domiciliar. Até o dia 3 de dezembro, o curso, toda essa parte de instrumentalidade, e nós vamos já dar início às outras aulas, né? Dar continuidade às outras aulas do curso sócio-jurídico, certo? Vamos dar uma acelerada aí até o dia 3 de dezembro, para que quando estrearmos o nosso blog, certo? Essas aulas já estejam prontinhas, ok? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham acertado as questões, espero que tenham anotado várias dicas importantes. Quem não sabia das dicas que eu dei, anotem e fiquem presentes para elas, ok? Um grande abraço, um grande beijo.